Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 18 de julho de 2024, quinta-feira. Eu estou na minha cabeça que hoje é sexta, não sei por quê. A minha cabeça também está assim. Achando que é sexta-feira. Hoje é quinta-feira, né? Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra. Diversidade dos carismas, teoria e prática da mediunidade, né? De Hermínio de Miranda. E nós estamos estudando o capítulo 13, que trata justamente da questão da mediunidade. Nós estamos atualmente no item 11, visitantes inesperadas, mas já estamos avançados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse item 10, parágrafo 11. No item 11, né? Capítulo 13, item 11, visitas inesperadas, e parágrafo 11, que começa assim: quando se dispunha. Mas antes da gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer ao Pai as bênçãos recebidas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça hoje, agora e sempre, graças a Deus. Eu pedi também a vocês um apoio, né? Botei aí, que era do Livro dos Médiuns, né? Pedi a vocês, então, sempre que vocês abrirem o celular antes do estudo, dá uma olhadinha. Livro dos Médiuns, questões 179, último parágrafo da 179, 180, 181. Pedi a vocês, sempre antes da aula, uns 10, 15 minutos antes, dá uma olhadinha no WhatsApp para ver se tem alguma recomendação, para deixar já o livro marcadinho direitinho. Vamos começar a leitura. Diz assim Hermínio de Miranda: quando se dispunha, contudo, a interromper a aula para atender o inspetor, falando, né, que a Regina, às vezes, ela via espíritos, só que ela chegou no ponto que ela não sabia se o espírito era encarnado ou desencarnado, se a pessoa estava encarnada ou desencarnada, e ela ficava assim. Então, tinha um inspetor da escola dela que, de vez em quando, ela via ele andando pelos corredores, e às vezes ele entrava na sala dela, né? Aí ela diz assim, quando ela se dispunha, contudo, a interromper a aula que ela estava dando para atender o inspetor que entrava na sala dela, inspetor de alunos, né, que entrava na sala dela, ela percebia a perplexidade dos alunos, que não estavam vendo ninguém estranho ali. Então, de repente, ela viu o espírito entrando na sala, ela parava a aula e devia dizer: "Ô, tudo bem, o que o senhor deseja?" Aí as crianças ficam olhando para a cara dela: que é isso, tá maluca, professora? Não tem ninguém aqui. Então, quando ela percebia que os alunos ficavam olhando para estranho para ela, aí que ela compreendia que era o espírito, né? Não restava saída, senão dar uma desculpa qualquer. Aí ela dava uma desculpa qualquer para os alunos. Aí segui com a aula. Devia ser bastante desagradável isso, né? E segui com a aula. Mas isso a deixava algo confusa. Para evitar tais incidentes, ficou mais atenta e reservada, somente se dirigindo a alguma pessoa que entrasse na sala durante a aula depois de certificar-se de que era a gente mesmo. Quando um ou outro aluno lhe chamava atenção para o fato de que o inspetor estava à porta e queria falar. Então, ela passou, toda vez que alguém chegava na sala dela, ela não dava atenção. Ela esperava os alunos dizer: professora, o fulano de tal está aí, quer falar com a senhora. Aí ela, tá, eu vou atender. Então, ela passava até por deseducada, né, para os outros professores. Numa dessas escolas, havia um espírito que fazia sempre o mesmo trajeto. Seguindo pelo corredor lateral, era um homem baixinho, corpulento, estava sempre de guarda-pé branco, né? Aquele jaleco branco, o que a levava a tê-lo como inspetor desconhecido que servisse a outra ala do colégio. Era um colégio muito grande, né?
Então, ela pensava que era funcionário de outra parte do colégio. Se, porém, se aproximasse da sua sala e ela interrompesse a aula para falar-lhe, ele desaparecia misteriosamente. Eram frequentes suas aparições, sempre da mesma maneira e sempre em torno daquela sala. Quando as crianças perceberam as dificuldades de Regina com ele, começaram a brincar com a professora, falando do inspetor fantasma que a rondava. Um dia, Regina identificou o fantasma do guarda-pó. Ele estava no velho retrato que figurava administradores e servidores do colégio. Era o antigo proprietário, fundador e diretor do colégio, desencarnado há muito, talvez estivesse por ali a ver se tudo ia bem como ele queria. Então, olha só. Era o antigo dono do colégio, que já tinha desencarnado, mas mesmo assim esse espírito ficava andando pelos corredores do colégio. Veja só que coisa, né? E estava preso ainda ali, né? Estava preso ainda aquele colégio, querendo ver se o colégio estava funcionando bem. Ora, o colégio não pertencia a ele, mas olha os nossos interesses. Item 12, convivência. Com o tempo, ela, a Regina, se acostumou ao convívio com espíritos desencarnados e se despreocupou do assunto. Tratava-os como até hoje, como pessoas comuns, sem tentar doutriná-los ou exorcizá-los. Eram pessoas que, por alguma razão pessoal, perambulavam por antigos locais onde viveram, sofreram e lutaram, seres como outros quaisquer. Como também havia os brincalhões que escondiam suas coisas e só indicavam o lugar em que se encontravam, depois que ela, já impaciente da procura infrutífera, ficava brava com a brincadeira de mau gosto. Nessa oportunidade, surgiu um deles à sua vidência, e depois da bronca que levava, desculpava-se humildemente, desarmando-a. Ora, você não precisa ficar zangada, a gente estava só brincando. Mas será que não tem mais o que fazer? Reclamava ela, ainda fingindo-se zangada. Não eram, contudo, maldosos, e em mais de uma ocasião prestaram-lhe pequenos favores, como mostrar o lugar onde estava algo que eles não haviam escondido, mas que ela havia guardado e esqueceram onde guardara. Então eles ajudavam lá, ó, aquilo que você guardou, você não lembra, está em tal lugar. Boa gente, ainda que um tanto irresponsável das suas brincadeiras, que apesar das juras, eles continuavam a praticar de vez em quando. Um deles até amparou Regina, evitando que ela caísse escada abaixo, quando descia o viaduto. O espírito segurou-a pelos cotovelos, até que ela pudesse equilibrar-se sobre os pés. Como? Só perguntando a ele. Como é que ele fez para segurá-la, né? Eu próprio tive, certa vez, uma experiência semelhante. Aqui é o Hermínio falando de uma experiência dele, que nunca soube explicar. Era ainda adolescente, diz o Hermínio, e viajava diariamente de trem a uma cidade vizinha, onde cursava um ginásio. Certa vez, num movimento imprudente e desastrado, ao passar de um carro, quer dizer, de um vagão de trem para outro, com o trem em movimento, os vagões de passageiro, naquela época, ligavam-se para uma pequena varandinha aberta, de uma rampinha, de um vagão para o outro, mas não tinha protetores do lado, tipo um murinho, sabe? Tropecei no ponto crítico da passagem e já despencava meu corpo entre os dois carros. É como se fosse uma passarelazinha entre um vagão e outro, mas sem protetor do lado. E ele tropeçou e quase caiu do trem para ser triturado. Lá embaixo, nos trilhos, quando ele ia cair, como se me agarrassem por baixo dos braços e me pusessem novamente em pé, fora de perigo. Olha só. Certa vez estava Regina com forte dor de cabeça. Ainda tinha aulas para dar, das 5 da tarde às 9 da noite. E pensava, meu Deus, como vou trabalhar com esta dor terrível. Mal acabara de pensar, surgiu na sala uma mocinha, aparentando 15 ou 16 anos. Vinha acompanhada de uma criança, um menino de uns 2 ou 3 anos presumíveis. Ela aproximou-se, sorriu e disse, vou dar um jeito na sua dor de cabeça. Convidou Regina, nessa época, em um pequeno apartamento conjugado,
Não, Regina morava. Não, convidou Regina a deitar-se no sofá e colocou a mão sobre a sua testa. Regina morava nessa época em um pequeno apartamento conjugado e providenciara uma divisão com cortinas. Enquanto recebia os passos da mocinha, observava, preocupada, que o danadinho do garoto subia pela cortina acima até a safena. Quer dizer, o ferro onde a cortina corre, né? E se deixava escorregar pelo pano abaixo. Ela botava uma cortina para separar a sala do quarto. Não se conteve e falou: menino, desce daí já, você vai acabar derrubando essa cortina. A mocinha parou, pareceu-lhe dar a mínima importância ao caso. Sorriu, continuou o seu trabalho. Regina, já aflita, pediu sua interferência junto ao endiabrado pirralho. Manda ele parar com isso, vai acabar com a minha cortina. E ela, muito calma: ah, deixa ele brincar. Pode deixar que não vai acontecer nada com a sua cortina. Só então ocorreu a ela, Regina, que eles eram apenas espíritos. E comentou: é mesmo, tinha me esquecido. Então a menina era o espírito e a criança também. Depois disso, a moça deve tê-la feito dormir. O espírito da menina deve ter feito Regina dormir, porque ela acordou cerca de 20 minutos depois. Novinha em folha, foi trabalhar. Episódios como esses e outros narrados no início desse livro foram como que a fase de aquecimento de Regina para o trabalho que a esperava. Ela nem se apavorou com a mediunidade nascente. A rigor, nem sabia que aquilo se chamava mediunidade. Nem se deixou fascinar pelos fenômenos. Considerava-os como coisas que aconteciam e, por muito tempo, não sabia distinguir gente encarnada de gente desencarnada. O Chico, o Divaldo, também com eles aconteceram isso. Eles chegou a um ponto que eles não sabiam ver se quem estava ali era encarnado ou desencarnado. Eu já contei até a história para vocês do meu irmão. Meu irmão também passou por isso uma vez. Ele tem até hoje, uma mediunidade única acentuada. Ele estava na porta da casa dele, que é do lado do Cioli, quando veio uma moça com uma outra senhora, as duas caminhando, pararam no portão dele. Aí a moça perguntou assim para o meu irmão: o senhor sabe dizer aqui onde tem um centro? Porque me disseram que aqui perto é um centro. Aí meu irmão falou: tem sim, é um CO, e aqui do lado. Mostrou para ela. E ele ficou batendo um papinho ali rápido com a moça, ela perguntando como era o CO, aí ele explicou. E a senhora do lado dela, sorrindo o tempo todo. Meu irmão olhou, percebeu que era a mãe dela, que era muito parecida, né? E ele percebeu que era a mãe da moça. Aí ele ficou conversando com a moça uns 10 minutinhos, explicando para ela que o CO e aquela coisa toda, né? O trabalho que tinha. Aí a moça, aí ele virou para ela: agora é bom a senhora ir, porque a reunião vai começar. Na época era 7 horas. Vai começar 7 horas. Aí ela: tá, eu vou indo. Ela foi. E a senhora ficou no portão, olhando para ele e rindo. Aí meu irmão foi e chamou a moça. Moça, moça. Ele olhou, viu a moça sorrindo, pensou, a senhora, pensou que a senhora, a mãe dela, talvez tivesse algum problema, porque ela não foi com a filha. Ela ficou no portão. Ele pensou: vai ver que essa senhora tem Alzheimer, alguma coisa assim, né? Que ela não seguiu a filha. Aí ela chamou: moça, moça. A moça virou para ele, ela disse assim: que foi a sua mãe? Ela não foi com a senhora, ela ficou aqui no portão. Leva ela. Ele disse: vai ver que... Aí a moça olhou para ele, voltou assustada: como assim? A mãe da senhora está aqui. Leva ela. Eu acho que ela, né, ele não quis dizer que a mãe tem doente, né, ele não quis dizer assim. Aí a moça: que mãe? Que mãe? Aí ele matou a charada. Aí ela: como assim? Você está vendo a minha mãe? Aí ele falou para ela assim: a senhora me desculpe, mas realmente tem uma senhora que ela falou para ela. Aí ele falou: é a minha mãe, é a minha mãe. Mas ela já morreu tem um certo tempo. Então ele não percebeu na hora que ela estava desencarnada. Era a materialização tão forte que para ele ela estava encarnada. Então ele não percebeu. Aí a moça ficou toda assustada. Ele: não, fica tranquila, tá tudo bem, entendeu? Mas ele na hora não percebeu. Ele viu as duas atravessando na direção dele.
achou que era encarnada as duas, e só uma era, né? Então, diz aqui, né? É, é, ela considerava, né, essas coisas como as coisas que aconteciam por muito tempo, ela não sabia distinguir gente encarnada de gente desencarnada. Era tudo gente para ela. E não é, aí ele diz, e não é mesmo? É tudo gente, né? Só que um está encarnado, está desencarnado. Logo que percebeu o significado de tudo aquilo, a Regina tomou a decisão acertada, orientada, como vimos, pelo seu amigo espiritual, que a princípio era apenas uma voz. No início, ela só escutava a voz dele. Depois, ela passou a escrever pelas suas mãos. Ela passou a psicografar. E, afinal, manifestou-se a sua visão. Depois, ele aí apareceu para ela. Primeiro, ele só falava. Depois, ele mandava mensagem, ela psicografada. Mais tarde, ele passou a se materializar para ela e ela passou a vê-lo, ainda que em raríssimas oportunidades. Tão discreto e cuidadoso, quer dizer, ele apareceu para ela algumas vezes, não muitas. Aí ela fala, ele está falando aqui do orientador espiritual dela, tão discreto e cuidadoso que ela não sabe até hoje descrever suas feições, apenas sua aparência física. Ela, ele aparecia para ela, mas de tal maneira que o rosto dele não ficava muito claro. Ela via ele inteiro. Ela dizia o corpo, como era o corpo dele, mas o rosto dele é como se estivesse levemente sombreado, para ela não ver os detalhes, entendeu? Do rosto dele, né? Bem interessante. Agora, o item 13, é aqui que eu vou usar o livro dos médios que eu pedi a vocês, tá? Item 13, diferentes modalidades de transmissão. Já vimos como transcorreu sua primeira experiência com a psicografia. Foi um recado breve e positivo. Segundo seu depoimento pessoal, as primeiras manifestações psicográficas foram caracterizadas como mecânicas, ou seja, observava o braço a mover-se sozinho e não sabia o que estava a escrever. Vamos pegar o livro dos médiuns, na questão 179. 179, deixa eu abrir aqui. 179, lá no final do primeiro parágrafo. Então, ele está dizendo que os primeiros movimentos psicográficos dela foram mecânicos. Ela observava o braço dela se mover sozinho, e ela não sabia o que ela estava escrevendo. Então, lá no final do primeiro parágrafo do item 179, está escrito assim: pode, tá? Final do primeiro parágrafo, umas 3 linhas acima do final do primeiro parágrafo. Eu acho que todo mundo já achou, né? Questão, é o capítulo 15 dos médios escreventes ou psicógrafos. Questão 179. Lá no final do primeiro parágrafo, diz assim: pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando o objeto, lembra da cestinha? Ou um objeto a que a mão do médium exerce de simples ponto de apoio, que é acionando a própria mão. Lembra que o espírito, que o pessoal botava uma cestinha, né? Aí o pessoal, tipo assim, vamos pensar aqui que isso aqui fosse uma cestinha. O médium botava a mão de leve sobre a cestinha. E a cestinha, se vamos prestar atenção aqui, funcionava assim, né? O médium botava a mão sobre a cestinha e a cestinha se movimentava. Ia para as letras para formar a palavra. Isso era uma forma. Outra forma é aqui, né? Quando o espírito pegava na mão do médium. Aí ele diz aqui:
Quando o espírito atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade do médium. Então, quando o espírito pega a mão do médium, ele dirige para onde ele quiser, da forma que ele quiser, tá? E o médium não consegue fazer um movimento diferente daquele que o espírito deseja. Ela se move, essa mão, sem interrupção e sem embargo do médium, quer dizer, sem interferência do médium. Enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer, e para assim, ele acaba. E ele para quando ele acaba. Esse é o mecânico. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Isso é importante as pessoas saberem, porque tem gente que é médio de psicografia e ainda não sabe a diferença entre o médio mecânico, semi-mecânico, como nós vamos ver aí, intuitivo, e tem outros, inspirado, tudo mais. Então, mesmo que a pessoa não seja médium psicográfico, ele tem que saber como funciona isso. Porque às vezes você está estudando alguma coisa e alguém fala, médium mecânico. Ah, eu sou médium mecânico. E a pessoa fica, o que é isso? Será que é o médico que conserta carro? Mecânico? Não é? Tem gente que não sabe. Não sabe. Então, eu não sou médium psicógrafo, para que eu quero saber isso? Então, nós temos que saber a diferença. Então, o médium mecânico é aquele que escreve, não tem a mínima ideia. O Chico tinha vários tipos de mediunidade. Como a gente vai ver aqui, a psicografia dele podia ser de vários tipos. A prova que ele era mecânico também, além de ser semi, era que ele escrevia e conversava com as pessoas. Ele psicografava conversando com outra pessoa. Então, a mão dele, o espírito que comandava. E ele não sabia o que estava escrevendo, porque ele estava conversando com outra pessoa. Às vezes ele psicografava com as duas mãos, a direita e a esquerda. E ia psicografando e conversando com a outra, mais uma pessoa. Então ele não sabia o que escrevia na mão direita, se escrevia na esquerda. Entendeu? Ele psicografava ali e conversava. Então o espírito manipulava a mão dele. E quando ele estava conversando com outra pessoa, ele não sabia o que o espírito da mão direita escrevia, nem o que a mão esquerda escrevia. Era uma das muitas mediunidades que ele tinha. Médio, psicógrafo, mecânico. Tá? É isso que ele falou aqui. E a Regina iniciou como médium mecânica. Então, ele diz aqui, ó, nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médios chamados também de passivos ou mecânicos. Então, a palavra passiva é um sinônimo para mecânico, tá? Passivo, aquele que deixa rolar. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, de repente, pode ser uma pessoa muito humilde, que não só tenha mal o primário, só saiba ler, escrever o básico, o básico, o básico. E, de repente, ela escreve uma tese de filosofia. Ela escreve sobre questões sobre ciência. E aí você vai dizer, realmente, não foi essa pessoa que escreveu. Às vezes ela escreve em inglês, em francês, em esperanto, uma pessoa que mal sabe escrever o nome. Então você não pode duvidar da mediunidade, né? A não ser que você diga assim, é magia. Aí já é outro departamento, né? Porque como você não sabe explicar,
Você diz que é bruxa, é magia, é milagre. Não, é um médium passivo ou mecânico. Passivo por quê? Porque ele não interfere, tá? Mas também pode ser chamado de mecânico. É a prova do médium. Se perguntar o que está escrito ali, está em francês. Eu mal falo português. Como é que eu vou saber o que está escrito em francês? E não é uma frase, porque você poderia até dizer assim: ah, a pessoa decorou uma frase e escreveu. Não é uma frase que a pessoa escreve, são páginas e páginas em francês. Aí fica complicado. Uma pessoa que mal sabe ler, escrever 5, 6 folhas de um texto em francês, não é? Não há como ter dúvida. Vamos voltar aqui para o Diversidade dos Carismas, tá? O que a gente vai estudar hoje aqui é muito importante, por isso que eu estou pedindo a vocês para prestar atenção. Depois ele diz assim, o Hermínio: Regina passou mais tarde a ser semimecânica. Opa! Ela agora já não é só mecânica, ela passou a ser semimecânica. Essa manifestação a CC mecânica, essa manifestação. Então, com o tempo, ela foi evoluindo e a psicografia para ela deixou de ser só mecânica, passou a ser bem semimecânica. Então, ela passou até as duas, a mecânica e a semimecânica. Ela sentava-se na clássica postura de lápis da mão. Então, ela sentava e pegava o lápis da mão, diante de um punhado de folhas de papel. De repente, sentia o braço ir ficando mais e mais pesado, até que subitamente parecia leve outra vez. Então o braço dela ia ficando pesado, e de repente o lápis dela ficava leve. E num frêmito, quer dizer, numa agitação, a mão começava a escrever. Até hoje é assim que ocorre, ainda que em algumas vezes não sinta a rotina do braço pesado e comece logo a escrever, né? Então, por outro lado, não tem a menor ideia do que se pretende o espírito escrever. Agora, quando ele começa, ela não tem ideia sobre o que ele vai escrever, qual o tema que ele vai escrever. Mas, à medida que ele começa a desenvolver o tema, a escrever o texto, ela começa a acompanhá-lo como se lesse o que ele escreve por sua mão. Percebeu como agora é diferente? Antes ela ficava aqui, o mecânico. Ele escreve, ela não tem a mínima ideia. No semimecânico, quando ele vai começar a escrever, ela não sabe o que ele está escrevendo. Mas conforme ele vai escrevendo, ela agora vai lendo. No mecânico, não. Agora, se ele escreve assim: a mulher estava sentada no jardim, observando as flores. Conforme ele vai escrevendo, ela vai lendo. A mulher estava sentada no jardim, observando as flores. Ponto, ele botou ponto, ela para. Então, conforme ele vai escrevendo, ela vai lendo o que ele vai escrevendo. É diferente. No mecânico, ele escreve e ela não consegue saber o que ele está escrevendo. No semimecânico, ela acompanha o que ele está escrevendo. Ele para, ela para. Ela não sabe mais o que vai à frente. Vamos pegar o livro dos médiuns agora, no item 181. Depois não fecha, não. Deixa aí nessa questão mesmo, que a gente vai usar outra, vai ter que voltar um pouquinho. Deixa aberto. 181. Médios semimecânicos. No médio puramente mecânico, o movimento da mão depende da vontade. O espírito escreve o que quiser. Ela não consegue dominar a mão dela, no mecânico. No médio intuitivo, que é outro que depois a gente vai ver, o movimento é voluntário e facultativo. Quer dizer, você movimenta a mão, se escreve se quiser. O médio semimecânico participa de ambos esses gêneros.
sente que a sua mão, uma impulsão é dada, ele sente que o espírito pega na mão dele, não grado seu, mesmo que ele não queira, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, que é o mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. O espírito escreve e aí ela lê. Ela não sabe o que ele vai escrever. Mas primeiro o espírito escreve e ela lê. Tá? No segundo, que é intuitivo, precede-o. No intuitivo, ela consegue saber o que ele vai escrever antes de escrever. E no terceiro, que é o semimecânico, ela acompanha-o. Estes últimos, médios, são os mais numerosos, os semimecânicos. Então, olha os três tipos. No mecânico, ela não controla, não sabe o que ele vai escrever. No intuitivo, ela, antes de ele escrever, ela sabe o que ele vai escrever. E ela pode até não querer escrever. No semimecânico, ela não sabe o que ele vai escrever, mas a partir do momento que ele escreve, ela vai acompanhando a leitura. Entendeu? A diferença entre os três é isso que a gente precisa saber. Porque você pode ser uma médium intuitiva, semimecânica, mecânica, ou ter os três tipos de mediunidade. Uma hora, cada hora, ou se manifesta. Então, no mecânico, você escreve e conversa. Não controla a sua mão, não sabe o que está escrevendo. No intuitivo, você, antes do espírito escrever, você já sabe. E no semimecânico, você só sabe o que está sendo escrito, porque conforme ele escreve uma palavra, você lê. Ele escreve outra, você lê. É assim. Vamos voltar aqui ao Hermínio de Miranda. Aí ele diz assim, repetindo, por outro lado, não tem a menor ideia sobre o que pretende o espírito escrever. Esse é o semimecânico, mas à medida que ele desenvolve o tema, à medida que ele escreve, ela começa a acompanhá-lo como se lesse o que ele escreve por sua mão. Se por qualquer motivo ele interrompe o processo, ela para no ato, porque não há na mente dela o menor indício do que ele pretende continuar dizendo. Entenderam? Então, no semimecânico é assim. Ele escreve uma palavra, ela lê. Ele escreve uma palavra, ela lê. Se ele parar de escrever, ela tem que parar também, porque ela não sabe o que ele vai escrever. Ela não tem a mínima ideia do que ele vai escrever. Então, ela é obrigada a parar, a não ser que... Olha a tal da mistificação. O espírito parou de escrever, por algum motivo. Aí a pessoa quer continuar, aí ela vai o quê? Ela mistifica, ela continua a escrever um texto, mas aí não é mais o espírito, entendeu? Então, isso pode acontecer. Aí continua aqui. Se por qualquer motivo ele interrompe o processo, ela para no ato, porque não há na mente dela o menor indício do que ele pretende continuar dizendo. Segundo ela, segundo Regina, informa, é como se estivesse de pé atrás de alguém a escrever, lendo por cima dos seus ombros. À medida em que as palavras vão sendo postas no papel, se a pessoa para de escrever, ela não saberá de que maneira continuaria o texto. É igual aquelas pessoas que estão no ônibus observando o que o outro está escrevendo no celular. Então, de repente, tem alguém sentado, né? Vendo alguma coisa do celular. Aí a pessoa está desse lado aqui, chicolhão, né? E fica vendo o que está no celular do outro. Conforme o cara vai escrevendo, ele vai lendo o que o cara está escrevendo. Aí, de repente, o cara desliga o celular, ele não sabe mais o que vai. O que ela ia dizer, né? Ele não lê a resposta da pergunta que ela fez. Esse é o semimecânico. Entendeu? Aí ela diz aqui: na realidade, a coisa se passa mais ou menos dessa maneira, dado que, olha só, que seu perispírito, ligeiramente afastado, isso aqui é importante, gente, ligeiramente afastado do corpo,
fica ali ao lado, a ler por cima dos ombros do seu corpo físico, o que o espírito manifestante está escrevendo com a sua mão. Então, o médium se desdobra e é como se ele ficasse em pé ao lado do corpo dele, vendo o espírito pegar o braço dele ou a mão e sair escrevendo. Entendeu? Sair escrevendo. Então, ele está lendo, ele vai ler o que ele escreve. Esse é o semi-mecânico. Mas se o espírito parar de escrever, ele não sabe como é que a história continua, porque ele não consegue ler o pensamento do espírito para saber o que ele está pensando, o que ele quer escrever. Aí ela diz aqui, esse aqui é super interessante, olha só. Com alguns manifestantes, ela vê em imagens o que o espírito lhe transmite. A ideoplastia, ela vê em imagens o que o espírito lhe transmite. E, neste caso, desliga-se do texto que a sua mão escreve, acompanhando a narrativa, não pelas palavras, mas pelas próprias imagens. Então, o espírito está escrevendo um texto. Ela está em pé, olhando para o papel, acompanhando o texto. Mas, às vezes, o espírito faz assim. É como se ele botasse o filme e a legenda. Entendeu? Ela não acompanha mais conforme ele vai escrevendo, ela acompanha a cena, porque a cena que está passando é igual o que ele está escrevendo. A mulher está sentada no jardim, observando as flores. Antes, ela lia o que ele estava escrevendo, agora não. Ele escreve, mas ela vê a cena, a mulher andando, sentando no banquinho no jardim, observando as flores. Então, ela pode também saber o que ele está escrevendo, porque ele também cria a imagem para ela acompanhar pela imagem o que ele está narrando. Mas ela só vai ver o que ele está colocando. Quando ele para de mandar imagem, ela não sabe qual a próxima imagem que ele vai colocar. Ou talvez eles projetem tais imagens externamente pelo simples trabalho intelectual de pensar enquanto eles próprios escrevem. Olha que coisa interessante aqui. De repente, ele, o espírito, começa a pensar na história que ele vai escrever. Conforme ele pensa, o pensamento dele se projeta, forma a imagem. E ele escreve. Porque tem uns que talvez já tenha a coisa tão pronta que ele. Aqueles leis saindo numa rapidez, como a gente vai ver. Outros vão pensando, entre aspas, devagarinho, vão construindo uma história. Então, eu penso na imagem que eu quero escrever. Pensei, lanço a imagem, depois ele vai escrever. Mas o que ele pensou já está aqui, ó, na tela. E aí o médium vê a tela. E não precisa acompanhar o que está escrito, porque ele está vendo a tela. É o sangue mecânico, que de alguma maneira ele está sabendo o que ele está escrevendo. Aí ela diz aqui: há espíritos que preferem ditar as comunicações e ela vai anotando. Ele não quer pegar na mão dela para escrever. Entendeu? Ele vai ditando. E ela vai anotando o que ouve. Já não tem a psicografia. Não é mais psicografia, tá? Ele vai ditando, ele vai. Não é psicografia dele pegar a mão dela. Ele dita, tá? E ela vai anotando o que ouve, como estenógrafa comum. Hoje nem tem mais isso, né? Estenógrafa, antigamente tinha, né? A estenógrafa. Outros se aproximam e apenas solicitam que ela, médium, dê tal ou qual recado para esta ou aquela pessoa. Então, ele chega, ó, fala isso, 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 isso.
tá? Vamos pegar aqui o Livro dos Médiuns, na questão 180. Olha só, é o médium intuitivo, como nós falamos antes. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. Olha Kardec chamando a atenção para aquilo que ele falou antes, né? Vamos chamar de alma, o encarnado, espírito desencarnado. O espírito livre, neste caso, que é o desencarnado, não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não toma dessa mão, não guia essa mão. Atua sobre a alma, sobre o encarnado, com a qual se identifica. A alma, sobre. Então, ele aqui já deu uma dica. O médium, o espírito, para mandar uma mensagem para o médium, seja mecânico, semimecânico ou intuitivo, e de psicografia ou de vida, ele tem que se sintonizar, ter afinidade com esse médium, tá? A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Então, é a alma, é o encarnado que recebe um impulso mental do espírito. Aí o médium pega a caneta ou lápis e começa a escrever. Então, a mão dele está se movimentando, não é porque o espírito está segurando a mão dele, não. É ele, médium, que de repente assim, nossa, eu estou com vontade de escrever uma coisa. Aí ele pega o lápis e começa a escrever o que o espírito está ditando para ele. Aí ele diz aqui, notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre, o desencarnado, não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. A pessoa está na casa dela. Ele não faz como ser mecânico, que a pessoa desdobra, fica ao lado do corpo, enquanto o espírito toma posse do corpo dela, para o espírito pegar a mão e escrever. Ele não faz isso. Ele não faz isso, tá? Ele domina malgrado seu. Ele domina o médium, mesmo que o médium não queira, sem que o médium interfira. Ele chega lá e, entendeu? Ele imprime a sua vontade. Ele faz a vontade dele se pôr acima do médium. Em tal circunstância, o papel da alma não é de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que chama médium intuitivo. Então, o médium está sabendo o que o espírito está falando. E ele vai escrevendo. Ele pode o quê? Acrescentar alguma coisa. Porque ele tem consciência do que o espírito está ditando para ele. Tá? Mas, sendo assim, dir-se-á, nada prova seja o espírito estranho quem escreve, e não do médium. Efetivamente, a distinção é, às vezes, difícil de fazer-se, porém pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada e a miúde é contrária à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidade do médium. Então, como provar, já que o médium tem consciência do que está escrevendo, quer dizer, ele sabe o que está sendo escrito, se é dele ou não, depende do tema. Se ele não tiver conhecimento daquilo, não é ideia dele. O papel do médium mecânico é de uma máquina, como se fosse uma máquina de escrever, o papel do médium mecânico. Ele escreve, não controla a mão, não consegue fazer a mão parar, não tem a mínima ideia do que está escrito ali. É uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Sabe quando o cara fala inglês, precisa de um intérprete?
O sujeito está falando inglês. O intérprete está fazendo o quê? Está pegando o pensamento do sujeito que está falando, traduzindo e ditando para o outro. Quando ele traduz, ele não pode alterar. Eu vi uma vez um filme alemão sobre a Segunda Guerra Mundial, aonde a médium não, a secretária falava em alemão perfeitamente. E o chefe lá do setor de espionagem foi conversar com um alemão que vivia em Londres. Esse alemão vivia em Londres, falava alemão. Então, ele era um inglês, mandou trazer essa pessoa que era alemã, porque ele tinha visto alguma coisa. Ele tinha visto alguma coisa. Então, esse homem alemão procurou o escritório inglês para dizer que ele tinha visto alguma coisa de um movimento de tropas alemãs. Mas o diretor do escritório não falava alemão. Então, ele não sabia que a secretária dele falava alemão perfeito, porque ela foi criada numa família alemã. Então, ele chamou um tradutor alemão. Então, ele fazia uma pergunta para o tradutor perguntava para o alemão respondia, o tradutor traduzia para o diretor do escritório. E um certo bom. E a secretária era estenógrafa, naquela época, né? Ela só escrevendo tudo. E o tradutor traduzia em inglês e ela fazia estenografia. Teve um certo momento que ela parou e chamou o chefe dela e disse assim: será que o senhor podia ir lá no corredor comigo? Eu queria lhe falar uma coisa. Aí ele foi. Chegando lá, ela disse: está havendo algum problema? Ele, por quê? Porque eu falo alemão perfeito. Minha avó, meu pai e minha mãe eram alemães. Eles eram alemães xixi. E eu vim para a Inglaterra pequenininha. Dentro da minha casa, minha avó exigia que todas as crianças falassem alemão. E eu estou percebendo o seguinte, que o homem fala uma coisa, mas o tradutor não traduz como ele fala. Ele inverte o negócio, entendeu? Tudo que o homem fala, se ele diz assim, eu vi as tropas do lado direito do rio, ele diz assim, olha, ele está dizendo que viu as tropas do lado esquerdo do rio. Então, o tradutor está adulterando o que o alemão está falando. É assim que pode acontecer com o médio intuitivo. Ele é como se fosse um tradutor. O espírito diz uma coisa, ele capta do pensamento dele o que o espírito disse e depois ele escreve. Ele pode modificar alguma coisa. O médium intuitivo. Entendeu? Por isso que ele diz aqui, o Kardec, o papel do médium intuitivo, o intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa o quê? Compreender esse pensamento, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. Entendeu? Então, ele precisa captar esse pensamento para poder traduzir esse pensamento fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, tal precisamente o papel do médium intuitivo. Então, são essas as três formas. Então, o médium intuitivo, ele capta todo o pensamento do médium, do espírito. Ele sabe tudo que o espírito vai escrever, vai falar. É diferente do semimecânico. O semimecânico, conforme o espírito dita ou escreve, ele sabe o que está escrito, mas não sabe o que vem depois. Mas o intuitivo, ele capta todo o pensamento do espírito, analisa e depois ele traduz as palavras dele, médium, como intérprete. Então, se uma pessoa fala espanhol e eu quero dizer o que ela está falando para outra, eu tenho que ouvir tudo que ela falar, interpretar
e dizer para a outra, olha, ela está falando isso. No caso, ele escreve. São os 3 tipos. O mecânico, que é igual máquina. Não controla a mão, não sabe o que o espírito está escrevendo. O semimecânico fica sabendo que o espírito está escrevendo a partir do momento que o espírito escreve. Escreveu uma frase, ele lê. O espírito parou de escrever, ele parou, porque ele não sabe o que vem depois. O intuitivo, não. Ele capta o pensamento do espírito. O espírito não domina a mão dele. Ele só entra no leve transe, né? Porque ele vai ouvir o que o espírito está falando. Ou então o espírito vai o quê? Jogar uma cena para ele. Ele vai ver a cena, vai analisar e vai escrever com as palavras dele o que ele está vendo. São esses 3 tipos que nós temos que saber. Quando alguém chegar para a gente e dizer assim, é um semimecânico. Ah, então ele sabe consertar carro mais ou menos? Não, né? Não. Rose, Oi, pode falar. ele bota emoção, né? Ele vai falar o que o espírito tá dizendo e vai botar a emoção, né? O sentimento. Sim, Ele vai sim, sim. ter. É isso aí. É Rose, sobrenome? Não, meu nome é Ana. É Ana Ana Brito, Brito, a voz, eu falei, isso é Ana, mas com o nome de celular. Rose. Aí eu Meu falei, computador tá ruim, a não voz eu entrou. reconheci, mas eu falei, é Rose, porque tem uma outra moça que vem de vez em quando que chama Rose também. Aí eu falei assim, para não dar furo, eu chamava Aninha. Aí ela, né, eu reconheci a voz. Vou voltar aqui agora. Eu acho que ficou bem explicado, entendido, né? O que é mecânico, semimecânico e intuitivo, né? Voltando ao Hermínio de Miranda, ele diz aqui, a técnica empregada por eles, pelos espíritos, dessas diferentes formas de transmissão, varia, presumivelmente, segundo o estado evolutivo de cada um. Segundo o estado evolutivo do espírito, ele escolhe se ele quer fazer de forma mecânica, semimecânica ou intuitiva, né? Aí, ele diz aqui, alguns articulam claramente as palavras enquanto falam. Alguns espíritos articulam a palavra enquanto falam, de forma muito clara, como a gente fala, para o médium ouvir, tá? Como qualquer pessoa comum que ali estivesse a dizer alguma coisa. Então, alguns espíritos falam com o médium, como eu estou falando com vocês, articulando palavra por palavra. Outros não, outros não. Aproximam-se dela, da médium, colocam a mão sobre a sua cabeça, tá? E como que transfundem na mente dela o pensamento puro. Outros botam a mão sobre a cabeça do médium e passam o pensamento deles direto para o pensamento do médium, para a mente do médium, como se a mão fosse um aparelho, entendeu? Transmissor do pensamento dele para a mente do médium. Ainda outros parecem também falar, mas ela, médium, não percebe nenhum tipo de articulação das palavras. Ou melhor, os lábios deles não se movem, é como se fosse por telepatia. Ela vê o espírito, mas ele está com a boca fechada, mas está passando o pensamento dele para a médium. E, no entanto, ela tem a nítida convicção de ouvi-los normalmente, tá? E é até capaz de distinguir tons familiares de voz. Tipo assim, ela sabe que esse é o espírito tal, porque o tom da voz dele é um. Aquele é o espírito cicrano, porque ela já conhece o tom da voz, como a gente conhece os amigos pelo tom de voz. Aí ela diz aqui, né?
e o modismo de cada espírito. Que às vezes o espírito tem um jeito de falar, né? Ele usa algumas expressões, tem um jeito de falar. Então, a vez que tem um jeito de falar do espírito, ela já sabe quem ele é. Uma vez habituada a eles. Então, conforme ela está já acostumada com eles, ela já identifica quem é quem, sem ele precisar dar o nome. Estamos, pois, olha isso aqui é importante, estamos, pois, diz o Hermínio, diante da audição coclear, que a gente sabe que a cóclea é um órgão do nosso ouvido. Ela é como se fosse a casquinha de um caramujo, já viram? Redondinha assim, né? A audição coclear, ou seja, os espíritos manifestantes movimentam energias específicas junto à cóclea no ouvido interno. Então, eles agem sobre esse órgão, cóclea, que está aqui dentro do nosso ouvido interno. Eles agem lá, tá? Sem nenhuma interferência com a instrumentação auditiva externa, sem interferir nos outros órgãos, porque tem o estribo, tem o martelo, não tem? Essas outras ossinhos aí, órgãos, tem o labirinto. Todo mundo sabe o que é labirinto, né? Quando o labirinto está atacado, o sujeito não fica em pé, né? Cai direto. Então, ele mexe na cóclea sem atingir os outros órgãos do ouvido, como o labirinto, que é importantíssimo, que serve, aqui, ó, os espíritos, ou seja, os espíritos manifestantes movimentam energias específicas junto à cóclea, no ouvido interno, sem nenhuma interferência com a instrumentação auditiva externa, que é o labirinto, outras coisas mais, que serve para captar sons e encaminhá-los aos centros nervosos específicos. Então, ele age na cóclea e aquela mensagem vai direto para os centros nervosos específicos para que aquela mensagem possa ser transmitida, sem afetar as outras partes do ouvido, que a gente sabe que o nosso ouvido é muito importante. Qualquer alteração no labirinto, danou-se, né? Então, depois ele diz aqui, pode ocorrer também, em tais casos, ela, a médium aqui em casa, Regina, ou qualquer outro médium, veja as imagens enquanto eles lhes falam. Isso tinha muito com a Ivone. Ele vai falando sem movimentar a boca, transmitindo o pensamento. Só que ela não vai ouvir a voz dele. Ela vai ver em filme, como se fosse um filme, a imagem do pensamento dele. Até porque, nesse momento, como disse a Aninha, ele pode passar o quê? O colorido, né, da imagem, o impacto da cena. Porque é diferente você dizer assim, o homem aproximou-se da mulher, agarrando-a pelo pescoço e a estrangulou. Agora, se você estiver vendo um filme, a mulher está lá distraída, sentada na cadeira, o homem vem por trás, você está, olha a emoção que vai passando para você. Você está vendo o homem, aí você já começa assim, mulher, olha para trás, olha para mulher. Aí o homem vai se aproximando dela sorrateiramente, e de repente agarra o pescoço dela, não traz um impacto. É diferente de alguém contando. O homem veio por trás da mulher e, de repente, agarrou o pescoço dela e estrangulou. Mas se você está vendo a cena, ela está numa sala, sentada numa cadeira, lendo um livro, e de repente aquele homem. Aí você olha para o rosto do homem, é um animal se aproximando. A cena traz para você um impacto. Percebeu? Então, às vezes, né, olha, ele diz aqui, né? Pode ocorrer também, e a Ivone muitas vezes psicografou obra assim. Pode ocorrer também em tais casos que ela veja as imagens enquanto eles lhe falam. Ou seja, combina-se visão diencefálica. Aí a imagem vem para o diencéfalo, que é uma parte do nosso cérebro, né? Com a audição coclear.
ela escuta o que ele está falando e, ao mesmo tempo, ela vê. Ele vai, no caso aqui, ele vai narrando. É uma sala muito ampla, à luz de penumbra, e ela está vendo. O homem vem andando por trás da mulher, e ele vai falando, narrando o filme, e ela vai vendo a cena. Olha o impacto. Olha o impacto, né? Então, ele vai combinando a visão encefálica, e aí a imagem está vindo para a mente dela, com a audição que ela está ouvindo, a voz dele. Mais uma vez, nos socorre no esforço de melhor compreensão do fenômeno. A analogia com a eletrônica. Aí ele vai fazer agora uma comparação da história que ele está falando, do fenômeno, com a eletrônica, para a gente captar melhor. Como sabe o leitor, pode-se gravar um programa de rádio. Lembrando que essa história se passou lá em 1980, que ele escreveu. Então, né, hoje é bem diferente. Aqui, ó. Como sabe o leitor, pode gravar seu programa de rádio ou um disco que está sendo tocado, captando-se o som emitido com o microfone do gravador, sujeito naturalmente à perturbação dos demais sons e ruídos ambientais. Então, por exemplo, antigamente, você estava dando um programa no rádio. Você queria gravar aquele programa. Você pegava o teu gravador, lembra? Parecia uma caixa de sapato. Eu tive um assim. Parecia uma caixa de sapato que tinha uma tampinha que abria, você botava a fita cassete ali e tinha os botões, as teclas, né? Que você apertava. Para você gravar, você apertava duas teclas ao mesmo tempo. Era o play e uma tecla vermelha. Aí a fita que vai para gravar. Aí você pegava o teu microfone, espetava no gravador e botava perto do rádio o microfone. Aí o microfone gravava o programa do rádio, mas ao mesmo tempo que ele gravava o microfone de festa, uma pessoa está cantando, você pega o microfone, bota na boca da pessoa. Ao mesmo tempo que grava o que a pessoa está falando, grava o quê? O som ambiente. Então, se você estivesse gravando alguém, uma pessoa entrasse na sala, um carro fizesse um barulho lá fora, saía tudo na gravação. Né? Então, ele diz aqui, fazendo essa comparação. Então, o leitor pode se gravar um programa de rádio ou um disco que está sendo tocado, captando o som emitido com o microfone do gravador, sujeito naturalmente à perturbação dos demais sons e ruídos ambientais. Ou também tinha esse tipo, que é uma coisa mais sofisticada, gravá-lo diretamente, interligando os circuitos internos, o da fonte emissora do som com o do gravador, sendo que, neste caso, o som ambiental fica totalmente excluído da relação. Hoje é o Bluetooth, não é? Hoje, pelo Bluetooth, você pode gravar. E aí, o som ambiental não sai. A gente não faz assim com o Bluetooth? O Bluetooth é assim. Você tem, por exemplo, eu tenho aqui uma caixinha de som, tá? Eu não preciso ligar essa caixinha de som no meu computador. Eu não preciso. Eu ligo a caixinha de som no Bluetooth. Ligo o meu computador no Bluetooth. O som do computador sai aqui. Eu só deixo a caixinha ligada na luz. Se ela estiver carregada, porque ela tem bateria, tudo bem. O Bluetooth. Eu vou no meu computador aqui embaixo, tem um botãozinho de Bluetooth, tá? Então, se eu ligar essa caixinha, aí eu ligo a caixinha, tá? Tem um botãozinho de ligar. Se vocês olharem o seu computador na parte de baixo, tem o meu é uma bolinha azul, como se fosse com dois triângulos deitados. É o Bluetooth. Eu aperto ali, ligo o Bluetooth do meu computador, ligo o Bluetooth da minha caixinha. Aí o meu computador capta a minha caixinha. Eu boto a caixinha aqui e tudo que vocês falam, a caixinha amplia, ela capta por Bluetooth. Vocês nunca viram Bluetooth, não? O Bluetooth é assim, não precisa de fio. É isso que ele está dizendo.
Então, a gravação é feita sem pegar o ruído externo. Porque se eu botar aqui o microfone, ligar o microfone aqui, encostar o microfone aqui, vocês vão falar, mas o barulho do carro vai sair tudo. Mas se eu ligar pelo Bluetooth, o som vai tranquilo, é isso que ele está dizendo. Lá naquela época tinha um cabinho que você ligava, por exemplo, no computador e botava lá no gravador. O gravador fazia a gravação sem que o barulho externo atrapalhasse a gravação. Era um fiozinho com duas pontinhas. Uma pontinha eu botava. Os computadores antigos tinham aqui do lado 2 buraquinhos. Um é para o áudio, que tem até hoje, e o outro era para gravador. Agora, os computadores modernos não tem mais a entrada de gravador. Eram 2 buraquinhos. Um tinha aquele negócio que você bota aqui, o desenho, e o outro era o desenho de um gravador. Você botava os dois. Aí vinha o cabo com 2 pontinhas, normalmente era rosa e verde. Você colocava assim, era o som e o gravador. Hoje não tem mais. Então, ele fala aqui, naquela época também tinha esse cabo que você ligava no teu gravador e no aparelho que você queria gravar. Então, a gravação, o programa que estava passando, era gravado no gravador por aquele fio, passava por aquele fio para ser gravado. E aí não pegava o barulho externo. Mas se você não usasse aquilo e botasse o gravador, gravava tudo. E às vezes saiu uma porcaria a gravação. Então, o que ele está dizendo aqui? Tá? Aí ele vai fazer a comparação, olha só. Diríamos, portanto, que no primeiro caso, quando você gravava com o microfone, botando ali na boca da pessoa, ou então na frente da televisão para gravar o programa, né? O microfone do gravador corresponde ao ouvido do ser humano. No segundo caso, quando era o cabinho que você ligava no gravador e no rádio ou na televisão, no segundo, quando o impulso energético emitido pela fonte geradora vai direto ao circuito interno do gravador, teríamos equivalente à audição coclear. Então, quando o espírito quer mandar uma mensagem diretamente para o ouvido da pessoa, é como se ele fizesse essa transmissão direta. Ninguém mais escuta. É igual quando você bota seu fone e liga, você pode botar seu computador numa altura. Quem está do lado não escuta nada, não é? Não escuta nada, só você. Tá? Só você. Então, diz aqui, hoje a transmissão mediúnica é assim. Então, no segundo, quando o impulso energético emitido pela fonte geradora, que é o espírito, vai direto ao circuito interno do gravador, que seria o médium, teríamos o equivalente à audição coclear. A analogia eletrônica serve também para figurar a visão diencefálica, que ocorre quando transcrevemos um cassete de videotape. Naquela época tinha o videocassete. Online. Nesse caso, imagem e som são ligados diretamente aos circuitos internos. Então, é assim, o espírito, quando quer transmitir uma mensagem para a gente, se ele quiser apenas que você ouça, ele vai atingir, ele vai agir através das energias a sua cóclea, que está no ouvido interno. E você vai ouvir o que ele está pensando. Ele pode até falar, como a gente fala, ou não. Mas ele vai transmitir o pensamento dele. Só você vai ouvir. Se ele quiser que você veja, ele pode passar criar uma imagem enquanto ele fala, ou transmite o pensamento. E aí você pode só ver a imagem, e pela imagem que você está vendo,
Você vai escrevendo aqui, o homem está vindo para estrangular a mulher. Ou então, ele faz a imagem aparecer na sua mente e o que ele está dizendo daquela imagem no seu ouvido. Então, você está vendo um filme e ouvindo o som do que está acontecendo. E aí você vai escrevendo até melhor, porque você está pegando a narração e as imagens. Ninguém mais ouve, ninguém mais vê, só você. Agora, você interpreta, você escreve. Ele não põe a mão na sua mão nem nada. Você escreve o que você vê. Você escreve o que você ouve. Você dá o seu colorido. Entendeu? O seu sentimento. Aquilo. Rose, Oi. é igual na mesa, né? Sim, O médico psicofônico, ele primeiro passa por ele, né? passa A por ele. mensagem. Ele é o Ele, intérprete. se ele for um médico educado, ele não vai falar o que o espírito, se quiser Dependendo, né, do xingar, que ele está fazer, dizendo, não. bater. Perfeito, perfeito. O espírito está falando com ele. Ele está passando a imagem para ele. Você não sabe o quê? Como o espírito está agindo. Se você não sabe se o espírito está ativando, né, a cóclea dele no ouvido interno, se está ativando a visão diencefálica dele, ele está vendo uma imagem. Às vezes o médico diz assim: eu estou vendo a cena, o espírito está me descrevendo uma cena, está contando o que aconteceu com ele. Aí o médium está vendo como o espírito foi morto, as batalhas que ele vivenciou, e está ouvindo, o espírito vai contando e mostrando. O médium está vendo a guerra e está ouvindo o espírito dizer: eu batalhei, eu fui ferido, eu caí no campo. E aí o médium vai fazer o quê? Vai traduzir. Esse espírito está me mostrando uma batalha, onde ele está lutando essa batalha, e ele está contando que ele era um general, que ele travou a luta. E aí o médium está o quê? Ele é médium o quê? Psicofônico. Ele está contando para todo mundo o que ele está vendo. Nesse momento, o espírito está agindo, tá? Agindo na audição coclear do médium, para ele ouvir o que ele está contando, e na visão diencefálica dele, para ele ver a imagem. E aí o médium traduz com as palavras dele, da forma como ele compreende a cena. E pode ser até que ele não compreenda ela perfeitamente, mas ele vai narrar o que ele entendeu. Ótimo, perfeito, Verinha, Aninha. É isso aí. De repente, ele deixa muito a desejar, né? Ele deixa muito a desejar, porque ele narra muito limitado o que ele está vendo. A própria Ivone falava isso para a gente, que às vezes ela não conseguia escrever para psicografar como é aquilo, que era uma coisa tão maravilhosa que ela via, que ela não tinha palavras para poder contar aquilo que ela estava vendo. Então, muita coisa se perdia. Isso é o espírito atuando na audição coclear e na visão diencefálica. E o médium pode trabalhar com os dois, na mesa mediúnica. Entendeu? Pode, como também no caso do psicógrafo mecânico, semimecânico, intuitivo. Ele pode escrever sem saber nada que está sendo escrito, sem controlar a mão, pode ficar vendo o que o espírito está escrevendo à medida que ele escreve, ou pode apreender tudo que o espírito está pensando para depois ele escrever. O intuitivo, que aí o espírito não precisa pegar na mão dele. Bastante interessante isso, né? Então, nós vamos parar aqui. Vamos botar a data aí? Hoje é dia 18, né? Dia 25 a gente vai começar aqui. O dirigente espiritual, 25/7, põe a data aí. Eu achei essas informações aqui do Hermínio muito importantes para quem trabalha na mesa mediúnica. E para o médico psicofônico também, para o psicográfico também, mas para quem trabalha na mesa mediúnica. Agora ele já sabe como é que funciona esse negócio. Né? Audição coclear, visão diencefálica. E nós já falamos isso em outras aulas.
sobre como é que funciona isso. Agora o médium sabe. Por que que eu vejo, escuto, vejo aquelas cenas? Aí o médium diz assim, eu estou vendo as imagens. Mas se você perguntar assim, como você pode ver as imagens? Ele não sabe dizer. Agora ele sabe. Ele vai dizer o quê? Que o espírito, né, está combinando a visão diencefálica com a audição coclear. Ele está agindo no meu diencéfalo, aonde se processa a questão da visão. Entendeu? Por que você está escutando os espíritos? Porque ele está o quê? Ele também está agindo na minha audição, tá? Lá no meu ouvido interno. Então, você já sabe dizer como o fenômeno se processa. Não vai mais dizer assim, eu sei o que acontece, agora não me pede para explicar, não, que eu não sei. Né? Diferente, né? Daí a importância de ter o conhecimento. Bom, então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né? Que está nos passando esses conhecimentos, para que o nosso trabalho se aprimore, porque a partir do momento que o médium começa a conhecer como o processo acontece, os espíritos vão utilizá-lo com mais tranquilidade, porque ele sabe o que está acontecendo, né? Sabe? Conhecimento traz o quê? Segurança e ajuda no nosso processo evolutivo. Então, só agradecer a Deus por tudo isso e pedir a Ele que nos abençoe hoje, agora e sempre. Então, vamos dar por 15 minutinhos, gente, e a gente retorna com o estudo do livro Primícias do Reino, tá legal? E hoje temos o nosso irmão Paulo Brandão, que vem conversar com a gente sobre causas atuais das aflições, tema bastante importante. Vou parar aqui.